Gente, estamos aqui apresentando o PJBL do M7 com a orientação da professora Stephanie. Meu nome é Lucas, essa é a Laisa, Juliane e o Caio, que é psicólogo formado pela UF, daqui de Volta Redonda, e ele vai participar do assunto de saúde mental com a gente, que é o tema do nosso PJBL. Vamos começar, Caio? Pode se apresentar. Gente, então, eu sou o Caio, eu sou psicólogo por formação, né? Me formei, como o Lucas falou, aqui em Volta Redonda, na psicologia, na UF. A gente teve uma trajetória aí legal dentro do campo da saúde mental, assim como da assistência. Então a gente acabou acompanhando muito de perto a experiência de sofrimento que se dá no cotidiano de todo mundo, né? No nosso dia a dia. E aí o Lucas, então, me chamou para conversar um pouquinho aí sobre o quanto o sofrimento impacta a vida dos estudantes, principalmente dos estudantes de medicina, né? Que é o que a gente vai se focar aí para conversar. E convidar você fazia muita parte, porque você está do lado tanto do psicólogo quanto do estudante, você conhece as duas realidades muito bem. Exato, então, fica ali numa dobradinha, exatamente, né? Entre aquele que escuta o sofrimento e aquele que sofre. Exatamente. Então o cara tem lugar de fala, tem propriedade para falar. Então é isso, a gente vai fazer a primeira pergunta. Isso, pra gente começar a discussão, por que você acha que a gente fala tanto sobre saúde mental, especificamente no estudante de medicina? O que tem nesse ambiente, nesse contexto, nesse dia a dia tão particular que afeta tanto a saúde mental dos estudantes? Sim, pra gente poder pensar o que acontece na dimensão do estudante de medicina e por que está tão envolvido o contexto de sofrimento nesse tipo de formação, acho que é legal a gente pensar numa tríade aí, né, num tripé. Tanto institucional, quanto relação com a dinâmica social da profissão, quanto também com uma dinâmica pessoal de autoexigência. Tá? A gente tem uma dinâmica aí importante, que é institucional. Como assim? Muitas vezes a formação em medicina ela tem cargas horárias excessivas em um contexto de excesso de provas, excesso de métodos avaliativos, com longas durações de aulas, um número de conteúdos muito grande, com uma necessidade de ter um aprofundamento desses conteúdos que normalmente não estão no campo superficial, né? A instituição está sempre colocando você de frente para a necessidade de performar mais, né? E essa necessidade de performance super inflada acaba levando a gente para um lugar de relação com a formação que não é prazerosa, né? Acaba caindo numa formação adoecedora. A gente está numa dinâmica muito, muito particular. Ora a gente gosta porque é aquilo que a gente quer fazer, ora a gente não gosta porque é aquilo que produz o nosso adoecimento, é aquilo que produz nossa exaustão, o nosso cansaço. Então, inicialmente da parte institucional. Depois a gente precisa olhar para uma dinâmica de relação com o lugar social da profissão, né? É uma profissão que sim tem um retorno financeiro bom, sim tem um status social positivo, mas também é uma profissão que te coloca de frente com uma necessidade de lidar com a vida do outro. Com a vida do outro que tem uma família, que tem uma história, que tem um contexto, e que se você não tiver o mínimo de formação para poder lidar com esse sofrimento dele, seja sofrimento psíquico ou sofrimento biológico, bioquímico, a gente não consegue ajudar. E nessa dinâmica de eu não consigo ajudar, nem sempre eu consigo salvar, nem sempre eu consigo curar, isso nos coloca de frente também com adoecimento, né? Então a gente tem uma profissão que é vista socialmente como grande, mas também é uma profissão com uma grande responsabilidade, né? E aí a gente tem o terceiro pezinho aí do tripé, que é a relação individual, relação pessoal. Como assim? A gente entra aqui com uma idealização. E a gente se depara com o real do trabalho. É muito bonito ser médico e fazer medicina, ser um profissional de saúde na idealização, quando a gente está em casa sonhando com esse lugar.
De longe, né? De longe. Quando a gente tá perto, isso se torna muitas vezes o ponto de entristecimento. Por quê? Rotinas longas de trabalho, uma carga de sofrimento que vem do outro muito grande e que você não aprende a lidar com essa carga de sofrimento, né? E não há aula que nos ensine a lidar com isso, é só o tempo que nos ensina. A experiência. É só a experiência que nos ensina, né? Então, a gente entra num contexto onde tem uma distância muito grande entre o eu ideal e o eu real. E aí a gente precisa lembrar, quanto maior a distância entre o eu ideal do eu real, maior o nível de sofrimento. Então, para mim, esse aí é o tripé que embasa o sofrimento psíquico e por que é tão importante falar disso, ou por que se fala tanto disso no contexto do estudante de medicina. E eu acho que dá para ir até virar um quadripé, pensando que na competitividade entre os próprios alunos. Isso, a gente estava falando agora, né, dos cursinhos de residência, e que a gente vai fazer, e que é uma competição interna aqui de CR, de nota. Cara, isso acaba extenuando ainda mais a cabeça do cara, porque além de tudo, eu ainda tenho que estar ali performando muito. O mínimo já é um sarrafo muito alto. E você ainda tem que estar na média da galera que está competindo, né? O acadêmico competitivo. Esses dias eu conversava com outros alunos e a gente falava sobre um ponto desses cursinhos de pré-residência, e que em um vídeo que estava sendo divulgado, um dos professores falava assim: você não pode ser medíocre, você não pode ser medíocre, não seja medíocre. E aí, isso para mim é a exemplificação do que você falou, assim, não basta ser bom, você tem que ser o melhor e melhor que os outros. E isso é muito complicado, né? Porque você cria um lugar inalcançável. É um peso muito grande, né? Pra ficar carregando o tempo todo. O tempo inteiro. Eu acho que nem é sobre também os outros, só os outros. Eu acho que a gente fica tentando se superar. Eu tirei tanto numa prova, na outra eu tenho que tirar isso ou eu tenho que tirar mais? E eu tava vendo até recentemente sobre síndrome do impostor. Não sei se isso é algo de fato real ou era coisa... Sim, é sim. Onde eu tava vendo. Que, não, tirei essa nota, mas foi por sorte. Eu estudei muito, mas eu nem lembro que eu estudei muito. Foi sorte ali. E da próxima vez eu tenho que ter essa sorte, porque senão vai mexer. Por exemplo, já mexe no CR. Esse semestre tem que ser condizente com o semestre anterior e fica cadenciando isso cada vez mais. Sim, sim. A gente falava também uns dias atrás que depois de um tempo, e aí eu acho que a formação anterior me auxilia a vivenciar um pouco esse processo de maneira um pouco mais leve, não tira o peso, mas fica um pouco mais leve, que é, por exemplo, não fazer uma prova para poder tirar uma nota alta, né? Eu estudo para poder ser um bom médico, eu não estudo para tirar uma boa nota. Porque, de fato, quando as pessoas falam, nota não significa nada, eu sempre brinco, não significa nada quando você não pode ser reprovado. Na hora que você pode ser reprovado, isso significa alguma coisa. Então, não é que não significa nada. Mas você precisa valorizar que esse estudo não é simplesmente pela nota. Então, é por outras razões. E pensar dessa forma, acho que é uma forma de ressignificar o seu erro também. Porque, eu errei, eu perdi ponto. Não, eu errei porque eu falhei ali em algum momento, então vamos atrás de ver onde que eu falhei para adquirir esse conhecimento, porque lá na frente eu vou precisar dele. Então, isso deixa de ser uma perspectiva só de nota, de quanto eu tirei. Eu acho que você pensar a longo prazo é pesado, porque você sente o peso da responsabilidade, mas você tira um pouco disso de, vou fazer prova só por nota, só para eu passar de período e acabou. Muda, né? Muda a forma com que você vai olhar pro texto que você tá vendo. De fato, te traz um senso de responsabilidade. Mas esse é um senso de responsabilidade real. De fato, a gente não precisa saber tudo sobre as complicações da hipertensão. Mas a gente precisa saber sobre hipertensão. Eu não preciso saber todos os desdobramentos de uma complicação da tuberculose. Mas eu preciso saber sobre tuberculose. Isso é verdade. Agora, quando eu não estudo para poder decorar o rodapé do livro que pode cair numa prova e eu me sinto permitido
a estudar a parte que me cabe, enquanto, por exemplo, nós aqui vamos nos formar médicos generalistas, a gente se dedica, então, a estudar aquilo que eu preciso para ser um bom generalista e não deixar passar um diagnóstico que eu poderia ter previsto lá na atenção primária, lá na ponta, quando eu estava lá. Né? Então, isso para mim já é o suficiente, mas a dinâmica que nos é ensinada não é essa. Não. Normalmente, a nossa dinâmica é: saibam o rodapé, olhem o mais profundo possível, né? E isso acaba influenciando aí essa dinâmica. E, infelizmente, não é uma instituição que faz isso. É a instituição medicina que produz isso. As provas de residência. As provas de residência estão cada vez mais específicas, mais rodapé de página. E tirando todo o sentido, né? De você... Da sua formação, generalista. Exatamente. Exato. Caio, a gente tem muito que a gente pode chamar de cultura do herói. Tá. Que o estudante de medicina, o estudante em si, mas especificamente o estudante de medicina e o médico, não pode errar, não pode demonstrar fraqueza, não pode ficar inseguro com alguma conduta. E em que parte que a gente pode falar que, a partir de que ponto que vira uma questão de saúde mental dessa cultura de você não poder errar, de você ser implacável em tudo, em todos os aspectos da sua vida, como médico, né? Sim, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Porque, vamos pensar, a narrativa mitológica do herói não é uma narrativa de sucesso. O herói não é aquele que obtém sucesso facilmente. O herói, na trajetória mitológica, enfim, nas histórias, o herói é aquele que vai enfrentar muitas dificuldades, tendo normalmente um ponto de queda, e a partir desse ponto de queda ele consegue ressignificar a sua história e alcançar o objetivo que ele desejava. Para mim, o problema da dinâmica do herói é quando a gente mente. Quando a gente conta que o herói é aquele que não erra. E pelo contrário, o herói é aquele que consegue operar nas sombras, nas suas próprias fragilidades, nas suas próprias vulnerabilidades, para poder encontrar uma forma de, a partir dali, construir uma narrativa que vai levá-lo ao sucesso. Né? Então, isso para mim é muito importante, porque quando você fala da cultura do herói, é uma cultura falaciosa. Né? Eu sempre falo, é premissa verdadeira, conclusão falsa. É sofista quando falam isso. Né? É triste, porque não nos contam que o herói é o que cai. Exatamente. Então, a gente vai sim se deparar com a nossa incapacidade conceitual dentro da faculdade, a gente vai se deparar com a nossa incapacidade frente à operacionalização da vida, porque a vida, muitas vezes, independente do quanto nós desejamos operar ali um fator de cura, às vezes não dá. Né? E aí a gente não consegue lidar com essa situação, né? E aí a gente só é incentivado a desenvolver o que a gente chama dentro da área da saúde de furor curandes, né? A gente é movido por um desejo de curar, mas a gente esquece que na grande maioria das vezes a gente não consegue curar, mas a gente consegue cuidar. E cuidar envolve as quedas, envolve os processos de falha, envolve a falha terapêutica, né? A gente erra. E errar faz parte do processo. A gente tem que trabalhar para errar menos, para os nossos erros não comprometerem um outro, mas as quedas fazem parte do processo, né? Então, para mim, a narrativa do herói é uma narrativa, quando ela é contada de maneira errada. O herói é aquele que cai. É o que a gente falou no começo, né? De longe, tudo é belo, mas de perto, nos bastidores, a história é outra, cara. Exato. Os profissionais que você admira, você não tava lá... Você não admirava ele quando ele era um simples estudante, igual todo mundo aqui. Mas quando ele tá lá no topo, aí você vê que ele já tá lá, você acha que ele já sempre esteve ali, ele sempre foi o que ele foi lá. E você só vê a parte boa dele no topo também, exatamente. Né? As dificuldades, exato. A gente também não enxerga. Isso é até outra pauta que eu gostaria de falar, sobre as mídias sociais, que
de só mostrar a parte boa. Então, só mostrar o meu trabalho premiado no Congresso de Nova York, só mostrar a minha viagem e tal, não sei o que, só mostrar a parte boa da vida. E também como isso prejudica a saúde mental. Porque, pô, eu abro aqui meu celular, tá todo mundo feliz, dando gargalhada, tudo de bem com a vida. Mas, pô, no meu dia a dia, tem problema, sim, cara. Tem batida de carro, às vezes não tem café, grandes problemas. Mas isso também impacta muito no background, assim, de quem é uma pessoa normal, que olha o celular e tá lá, a vida perfeita de todo mundo, e a minha, pô, por que só a minha que tem problema? Porque o processo não é mostrado, né? O desfecho é mostrado, mas e o processo? A dificuldade não aparece, na internet, pelo menos, né? Exato. Eu falo muito sobre referências, né? Dentro da formação em psicologia, a gente tem brigado muito para que as nossas referências, ou seja, os nossos autores de referência, sejam autores cada vez mais próximos do real do Brasil. Então a gente tem uma briga muito forte por trazer para cá as nossas referências de estudo. Dentro da medicina, eu sinto que todas as referências que são orientadas para o estudante ler, conhecer, são referências que falam especificamente desse homem de sucesso, né? Dessa profissão incrível, maravilhosa. E não fala do real do trabalho, do que acontece no dia a dia. E aí eu vou aproveitar aqui para poder indicar, assim. Tem uma médica que eu gosto muito de acompanhar, assim, os livros dela são incríveis, que é a Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica paliativista, se eu não me engano, ela é chefe da enfermaria da USP, se eu não me engano. E ela tem alguns livros muito bons, mas ela tem um livro que fala sobre a experiência dela de finalizar a formação e de entrar em contato com o trabalho, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela vai contar justamente sobre como que é a gente entrar em contato com o real do trabalho, que não é muitas vezes a vida, é a morte. E aí cai essa ideia do médico de sucesso que salva vidas, né? Eu sempre conto, assim, o Grey's Anatomy fala, né? No meu plantão ninguém morre. Uhum. Ou quando alguém entra na sala de cirurgia, não me lembro quem, mas coloca a mão na cintura e fala, hoje é um bom dia para salvar uma vida. Uhum. Mas no real do nosso trabalho, no dia a dia, hoje também é um bom dia para ouvir alguém que vai morrer. Hoje também é um dia onde eu vou perder um paciente. Hoje é um bom dia onde eu não vou conseguir fazer diagnóstico nenhum, né? E a nossa realidade é essa. Hoje é o dia onde o meu remédio mais forte não vai tirar a dor de alguém. E a gente não é ensinado a isso, né? A gente se sente 100% incapaz quando isso acontece. Quando a gente se depara com isso, com a possibilidade de você não ter como ajudar totalmente aquele paciente. Por mais que às vezes você tente aliviar tudo que ele está passando, você não vai conseguir tirar. E a gente não está pronto para isso. E a gente não é ensinado a isso. Cara, eu acho que não tem nem como ensinar isso, cara. Talvez tenha alguma metodologia diferente, rodas de conversa, que não seja slide numa sala de aula. Talvez isso de fato não ensine. Mas eu acho que seria muito complicado, porque cada pessoa lida de um jeito, né? Sim. Eu acho que não tem como a gente ensinar a lidar com esse real do trabalho. Não tem como. Ainda mais com o que a gente falou. Nosso currículo é extremamente extenso e denso. Uhum. É complexo mesmo. Mas uma das coisas que favorecem o adoecimento é a gente começar a entender a dimensão de complexidade do lugar que a gente está. Isso favorece muito. Além das rotinas exaustivas, enfim. E para mim, a gente precisa começar a discutir na formação médica espaços de reflexão. A gente precisa conversar sobre aquilo que dói. A gente precisa conversar sobre aquilo que incomoda. A gente precisa conversar sobre a nossa rotina ser exaustiva. A gente precisa conversar sobre o quanto é difícil dar conta de tudo e o medo que a gente tem de não dar conta das coisas. Então, para mim, começa no momento em que a gente recebe um espaço para poder falar daquilo que é difícil.
No momento em que a gente tem esse e ser espaço, ouvido, facilita. Né? Não só falar, mas Não ser só ouvido falar, também. mas ser ouvido, Uhum. né? Eu falo assim, às vezes a gente não consegue sentar para partilhar um momento de dificuldade, ou o quanto a gente está com medo, o quanto a gente se sente que vai entrar no internato e a gente não sabe nada. E a gente sente assim, a gente sabe algumas coisas, não sabe um monte de coisas, mas a gente sabe alguma coisa. E a gente sente que a gente não sabe nada. É um E a gente processo não conversa. solitário, né? É. Se torna um muito processo solitário. É um processo muito solitário. E se você abre isso para discussão, você vê que não é só você que está passando por isso. E se tem alguém, às vezes, para te contar uma experiência que você ainda não viveu, mas que aquela pessoa já viveu, você fala, cara, pode ser que um dia eu passe por isso. Quando você passar, você fala, ai, já me falaram sobre isso. Você sente que o problema, às vezes, não tá só em você, sabe? Então, é uma situação normal que você vai se deparar. Mas se todo mundo só te passa a visão boa, quando acontece alguma coisa ruim, fora do esperado com você, você não tá pronto para lidar com aquilo. Sim. É a brincadeira do currículo oculto da medicina, né? Que é aquele currículo que não é dito, não é ensinado, mas está no background o tempo inteiro. Que é, seja frio, seja seco, seja distante, não opere no campo das emoções. Não demonstre fraqueza. Não demonstre fraqueza. E ó, hoje, a gente ainda precisa dizer, a formação médica hoje, no Brasil, ainda tem uma inserção muito grande das discussões de humanidades, tá? Isso assim, realmente a gente tem no currículo brasileiro um incentivo muito grande a essa discussão. Mas eu acho que a gente precisa sair da discussão e entrar prática. no campo da escuta, da prática. Que é como tornar essa discussão teórica uma discussão pragmática. Eu acho que essa é a minha maior crítica às questões de humanidades, assim. Eu acho que não falta tempo no cronograma, mas falta método. Falta um método que seja aplicável e funcional. Eu sinto que do jeito que atualmente não tem muito impacto. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer, né? É isso, assim, é muito novo a importância de discutir isso dentro do currículo da medicina. Muito novo mesmo. Então, eu acho que ainda se está aprendendo a fazer, né? Quando você vai para outras formações, psicologia, por exemplo, a gente só fala disso. Né? E aí, Por que será? Porque será, né? Então, acho que a gente está aprendendo. E aprendizado leva tempo, né? Mas a gente precisa começar a aprender rápido, porque não é à toa aí. A gente tem, sei lá, o último dado foi que 68% dos estudantes de medicina sofrem de ansiedade, 40 e poucos % tem algum sinal de depressão. Os estudos sempre apontam para isso, né? Assim, então a gente precisa aprender rápido. Caio, entrando até nesse tema, você acha que tem algum sinal de alarme, algum sintoma de alarme que a faculdade está passando do limite? Você sente que a faculdade está passando do limite ou que você está sucumbindo ali? Ou tem algo que os próprios colegas conseguem identificar, ajudar? Tem isso? Tem esse feeling assim? Acho que sim. Acho que tem alguns sinais que ajudam a gente a perceber. E os sinais, eles precisam ser lidos de uma maneira não muito específica para dentro do contexto simplesmente da medicina, né? É um sinal de que algum sofrimento está acontecendo. E isso a gente pode pensar, a gente conversava um pouco antes da gente iniciar, isso pode ser lido, por exemplo, dentro do campo do estresse crônico, né? Então, por exemplo, isolamento social, né? A gente vê que a pessoa está muito isolada. A gente pode falar sobre a perda do interesse de estar nesse espaço, né? A perda do interesse de estar estudando ou discutindo coisas da área. A gente pode falar sobre uma perda de interesse nas outras atividades para fora da faculdade, né? A gente pode também falar sobre a percepção de um desligamento ou de um afrouxamento das redes de cuidado daquela pessoa. Como assim? Inicialmente era uma pessoa que frequentava academia, que jogava uma bola na quarta-feira à noite, encontrava os amigos no final de semana, e a gente começa a ver que o autocuidado começou a cair, não tem frequentado a academia que antes para ele era uma coisa importante. O futebol de quarta-feira, que era quase um ato religioso, já não está mais sendo. Então a gente começa a perceber de maneira geral que o estado daquela pessoa
tem caído. Começa a não render tanto dentro da faculdade, a gente começa a perceber um certo entristecimento, um certo embotamento afetivo, né? Então, esses são sinais de que alguma coisa não está indo bem. E aí a gente vai muito rapidamente para as crises de ansiedade que a gente vê muito comum dentro dos nossos espaços de socialização, dos nossos amigos, assim, né? Aposto que todos vocês aqui conhecem algum amigo que já passou por algum momento de um pico de ansiedade e precisou de algum apoio, né? Então eu sinto que esses sinais ajudam a gente a identificar. Eu não sei se eles são, grandes red flags, mas eu acho que eles ajudam a gente a olhar e falar, olha, alguma coisa não tá indo bem ali. E não só em si, né? No outro também. Que a gente tem que ter essa rede de cuidado com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor também. Seja amigo ou seja alguém que você não tá ali no seu dia a dia. Mas eu acho que é importante a gente ter o autocuidado e começar a cuidar das pessoas que estão perto da gente. Ter essa atenção A gente próxima. sempre quer cuidar de quem tá longe. Mas e quem tá perto? E a família? E os amigos? Né? É o paciente que a gente vê uma vez no mês? Tá, isso é muito bacana também. Mas vamos cuidar das pessoas que estão perto. E eu acho que falta muito nisso. Porque a vida fica corrida pra gente, a gente não consegue. Eu não consigo ver, por exemplo, se o Lucas tá em sofrimento, porque ele senta do outro lado na sala, eu sento aqui e eu tô ali focada. Mas acho que falta esse olhar extra, né? Esse olhar fora de só um slide. Vamos olhar as pessoas que estão ao redor. Exato. E você acha que... O que a gente faz diante disso, sabe? A gente viu que tá ali tendo uma mudança de padrão no que essa pessoa tá vivendo. Como que a gente ajuda, inicialmente? Ok. Eu acho que a gente precisa pensar que, inicialmente, o nosso trabalho é de fortalecer redes de afeto, tá? O nosso primeiro trabalho é ir até essa pessoa. Muitas vezes a própria pessoa não reconheceu que esse estado geral caiu, né? Então a gente precisa ir lá. A gente precisa chegar perto e falar, e aí? Tô sentindo que alguma coisa aqui não tá indo bem. Como que a gente pode... te ajudar? A gente tem uma dificuldade muito grande de visualizar estratégia de cuidado em saúde mental. A gente aprende a fazer aquele protocolo de conduta de hipertensão, diabetes, enfim, outras possíveis, mas a gente não visualiza as estratégias de cuidado dentro do campo da saúde mental. Então, que a gente às vezes quer levar alguma coisa para o outro. E inicialmente a gente pode só dizer, o que eu posso fazer por você? Percebi que você não tá bem. Você tá muito isolado. O que eu posso fazer? Então, inicialmente isso. E aí, acho que em segundo plano, a gente pode acessar o que é possível. Se a pessoa tem uma condição de acessar um cuidado em saúde mental, eu acho que é legal que ela possa acessar esse cuidado, né? Se a pessoa não está em condição de acessar esse cuidado em saúde mental, a gente pode ver se a própria instituição em que a pessoa está estudando, se tem algum dispositivo que possa auxiliar ela no campo da saúde mental, né? Mas isso a gente precisa fazer em conjunto com a pessoa, né? A gente precisa desenvolver isso junto. Então a gente vai, a gente se aproxima, a gente oferta. A gente tenta trazer a pessoa de volta para aquela rede que ela tinha inicialmente. E, posterior a isso, eu oferto um cuidado em saúde mental. Inicialmente, né? E aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, nosso papel frente às instituições de formação. Acho que a gente precisa estar sempre em diálogo, pedindo para que isso seja um ponto visto pelas instituições e que a gente possa discutir coletivamente sobre isso, né? Ninguém adoece sozinho. Então, que a gente possa discutir coletivamente. E a gente vai abrir um momento agora que vai condizer exatamente com o que você falou, da gente discutir isso, ter troca de experiência para que as pessoas entendam que, cara, não é só comigo, acontece de formas diferentes com as pessoas, mas acontece com todo mundo. Sim. E eu vou dividir a minha experiência que eu tenho vivido ainda, né? Em abril desse ano eu perdi meu pai. Exatamente no meio do semestre. Eu tinha acabado a primeira semana vermelha. E, cara, a sua vida vira de cabeça para baixo. É, assim, um sentimento bizarro que você nunca viveu. Porque mesmo que você já tenha vivido o luto antes, um processo não é igual ao outro. E
você vê sua vida desmoronando completamente, um monte de coisa para lidar, burocracia, sentimentos. E quando você tem consciência de parar para ver, a vida tá rolando ao seu redor. A sua vida parece que tá parada, a sua cabeça tá focada naquilo e não tem como ser diferente. E a vida, a faculdade, trabalho, prova, aula, tudo acontecendo. E é muito difícil você, nesse momento, eu senti essa dificuldade, né? De você equilibrar as coisas. Então, eu sou uma pessoa que me cobra muito. Eu tenho trabalhado isso desde antes de entrar na faculdade. De até onde vai a minha cobrança comigo mesma. E nesse momento, isso teve que se intensificar ainda mais. Eu faltei aulas inicialmente, né? Eu faltei, acho que um pouco mais de uma semana. E quando eu voltei com mais aula, o conteúdo que tinha ficado para trás. E o meu sentimento era o mesmo. Eu ainda estava em sofrimento. Então, você lidar com isso é muito difícil, sabe? Não tem como explicar. A gente vive, a gente entende. Mas, assim, eu tive apoio de amigos. A turma em si me abraçou muito. Mas, mesmo assim, o sofrimento é seu, sabe? E tinha dias que eu não queria vir. Eu vinha... eram 2 estados de espírito. Ou eu vinha motivada por... Ai, meu pai me ajudou muito a chegar até aqui, eu vou por ele. Ou eu tô indo por pura e mera obrigação. E eram os dias mais difíceis. E... às vezes você tá sentado do lado de uma pessoa que tá vivendo isso e você não tem ideia. Você não tem ideia que o dia daquela pessoa tá horrível. Às vezes eu sentava na sala e eu tinha chorado o caminho inteiro. De casa até a faculdade. E ninguém tinha ideia. Então, eu acho que isso mudou muito a minha perspectiva também. De você não tem ideia do que está acontecendo com o colega que está do seu lado. A gente não tem. Às vezes, se você for próximo daquela pessoa, você sabe. Não sabe 100%, mas você sabe o que está acontecendo. Mas, cara, às vezes você está fazendo um trabalho com alguém que não é do seu círculo tão próximo e você tá achando estranho aquilo e você não sabe o que a pessoa tá passando fora da faculdade. E é muito difícil a gente se colocar nesse lugar de reflexão sem ter passado por isso. Eu acho que quando você passa, isso muda muito a sua perspectiva. Mas a gente não pode esperar todo mundo passar por uma experiência traumática pra gente ser empático um com o outro, né? Então, eu acho que era isso mais ou menos que eu queria falar. Que o ponto principal pra mim foi que você tá com a sua vida querendo parar e a faculdade não para. E, cara, é muito difícil. Principalmente quando você é uma pessoa que se cobra muito. Porque você quer se manter no padrão de notas que você tinha antes, você quer manter o seu ritmo de estudo, você quer estar presente, focado em todas as aulas e você não consegue. E como que você entende que você não consegue? É muito difícil, muito. Primeiro, sinto muito, tá? De verdade. E acho que você falou de uma coisa que é muito importante, que é o fato de que, independente do que está acontecendo na nossa vida pessoal, o resto do mundo não para. Então, além de ter que lidar com todas as dinâmicas que a própria formação já te produzia, você estava lidando com uma coisa pessoal, né? Na tua vida íntima. E a vida vai e nos atropela. Essa é a palavra. A vida vai e nos atropela. Então, e acho que isso reforça mais. Que bom que você recebeu o apoio das pessoas que estavam ao seu redor, porque eu acho que isso reforça o quão é importante as redes de apoio nesse momento. Porque se com elas já é difícil passar pelo atropelamento da vida, imagina se a gente não as tem. Exatamente. Então, no meio de toda a bagunça que às vezes a gente pode se encontrar, emocional, né, financeira, material, saber que aqueles pontos ali, que são pontos de apoio, estão estáveis e que eles vão estar ali, auxiliam a gente a lidar
com o caos externo que a gente está passando. Porque, de fato, as aulas continuam, as provas continuam, o tempo continua, o trabalho não para, né? A vida não para. E falando de luto especificamente, uma das piores sensações é essa. Eu queria que a vida parasse. Pra eu me resolver. Mas ninguém para. Não para. E assim, um momento que eu, né, de experiência própria, eu tava vivendo novas responsabilidades, um monte de coisa pra lidar, um monte de burocracia. E a faculdade continuava. E eu sabia que eu não podia largar de mão, tipo, não vou mais o resto do semestre, não vou fazer mais. Eu sabia que eu não podia. Mas você saber que não pode e você conseguir executar tudo da forma que você quer é uma diferença muito grande. Sim. E como lidar, né? Eu acho que especificamente com a situação do luto, no meio de uma formação que é complexa, cheia, abarrotada, é como lidar, né? É lidar tentando entender que apesar das dores, você estava fazendo o seu melhor. Apesar das dores, né? E não a parte das dores. Com as dores, você estava fazendo o seu melhor. Acho que com elas, né? Não tem como arrancar. Então, com elas, você estava fazendo o seu melhor. Agora, a gente vai entrar um pouco na parte de como a saúde mental afeta a pele, que foi até o que a gente fez no PJBL, foi a nossa proposta. A minha experiência foi relacionada a isso, mas até antes de entrar na faculdade. Eu tive um processo muito complicado, de muitos anos estudando, 4, 5 anos estudando, porque eu queria passar na federal, não só queria, né? Eu não tinha condições de passar numa particular, então eu tinha que passar numa federal, numa estadual, enfim, eu não conseguia pagar. E aí foram anos de sofrimento, fui para São José, estudei lá, eu tive meu primeiro bar, eu tinha 17, 18 anos. Fiquei longe da minha família, fiquei longe do meu namorado, enfim, fiquei longe de todo mundo. Tinha uma casa para cuidar, uma comida para fazer e uma rotina absurda de estudo que era lá. Mas eu tinha um objetivo, eu queria ser médica, eu queria ajudar as pessoas, eu queria mudar a minha família, porque minha família não vem de uma situação, assim, privilegiada, digamos assim. Então eu tinha meu objetivo ali, só que ali começou meu processo de adoecimento. Eu falava, mãe, eu moro num apartamento que minha janela é para a garagem do outro prédio. Eu não tenho algo nem bonito para ver quando eu acordo, eu abro a janela, não tem nada bonito. Eu só tenho aquela obrigação. E eu, abarrotada, tinha a apostila que eu tinha que fazer, aí, antes de eu terminar aquela apostila de exercício, já vinha outra. E ficava subindo, assim, na minha sala, quantidade de apostilas inacabadas. Até que eu falei, mãe, eu tô sentindo que eu vou adoecer mais aqui. Preciso sair daqui, preciso sair de São José, preciso voltar para casa, me restabelecer. E foi o que eu fiz. Voltei para casa, até foi bom que começou o processo de pandemia, então teria saído de qualquer jeito. Mas ali entrou um processo ainda mais solitário. Tive que fazer cursinho online e foi indo, até que chegou um momento, falei, mãe, eu acho que eu tinha feito o Enem já, eu falei, mãe, acho que eu vou desistir da medicina. Tinha enxaqueca, então eu fiz o Enem com enxaqueca, absurda, aquela dor, e fazendo Enem com dor, mas eu não ia desistir ali. Mas depois daquilo eu falei, mãe, eu vou desistir. Eu acho que eu tenho que seguir outro caminho. Eu não sou uma pessoa que me prendo muito, não. Não tá dando certo, eu tento outro caminho. E aí passei pra uma federal lá do Rio de Janeiro, de odonto. Falei, tá parecido, né? Então vou pra lá, vou tentar. Fiz a pré-inscrição. E aí minha amiga falou assim, Ju, você já tentou FIES? Eu falei, eu já ouvi dizer, mas eu nunca tentei. Ela, tenta. E foi isso, tenta. Eu sou uma pessoa dedicada, então eu falei, olha, ela acendeu essa luzinha na minha cabeça, eu vou lá e vou tentar. Procurei tudo, só que não tem muita informação FIES. Dificilmente você vai conhecer alguém que faz FIES, alguém que passou pelo processo, ou o processo vive mudando, então é algo muito ímpar ali. E falei, não, vou tentar. E aí deu minha nota para Volta Redonda. Eu falei, não acredito, perto da minha família é um sonho, o que eu tô vivendo é um sonho. Só que a colocação mudava todo dia. Tinham 12 vagas, minha colocação às vezes estava em 16, às vezes estava em 17. Quando era 11h50 da noite, minha colocação estava em 20. Eu falei, eu não vou entrar. Deu 11h59, juro pra vocês, deu 11h59, eu fui pra 14. Ali eu falei, eu tenho umas chances, 2 pessoas vão desistir. E ali, só que ali começou, assim, uma ansiedade absurda, um nó da garganta, algo que eu nunca tinha vivido assim tão intensamente. Beleza, passou um tempinho, fui chamada pra cá, só que, assim, você recebe e-mail. Você não tem informação, você recebe um e-mail
E você tem que ir correndo atrás das coisas. E aí veio os documentos, né? O documento de provar que eu não tinha como pagar, que eu tava aqui. E aí, pede isso de um familiar, pede isso daquele outro. E, nossa, é uma loucura. Você achou que a pior parte de passar já tinha acontecido? Não, a pior parte vem nos seus documentos, porque você não sabe qual documento que vai pedir. Você não sabe, extrato. São coisas que você nem sabia que existia, que você tem que ir atrás. E aí foi o processo que, assim, me derrubou. Porque não tinha retorno. Eu mandava mensagem pra cá todo dia, e-mail, né, pra cá todo dia. Tem alguma novidade? Deu certo? A pior parte eu tinha passado, eu tinha estudado, tinha passado pra cá. Só que eu não sabia. E aí meu corpo foi bizarro, nunca tinha acontecido. Meu corpo ficou todo empelotado. Eu não tinha coceira nem nada, mas várias bolinhas assim. Eu acordava, eu olhava minha perna toda cheia de pequenas bolinhas vermelhas. Eu falei, gente, eu vou morrer, o que vai acontecer? Meu nível de estresse realmente está muito alto, meu corpo está sentindo isso. E aí eu falei, não vou em médico, não vou em nada. De fato, deve ser algo da ansiedade e vou passar por isso. Mas os dias se passavam e as bolinhas não sumiam. E aí tá, beleza. Aí eu cheguei e falei, vou orar. A gente tem que se apegar a alguma coisa. Eu falava com a minha mãe, falava com o meu namorado, não adiantava, faltava algo a mais. Falei, vou orar. E orei. Eu orei muito, muito, muito. Me fortaleci na fé. E ali eu consegui relaxar. E aí as bolinhas foram sumindo, saiu o resultado. De fato, tinha dado tudo certo, eu ia entrar. E foi uma felicidade absurda. Mas, de fato, a minha pele sentiu isso e é algo que eu nem sabia. A gente teve essa matéria agora na faculdade, que de fato a pele faz isso. E é isso, a minha experiência. Que bom que você está aqui, de verdade, que bom. Obrigada. Fico muito feliz de ouvir a sua história, porque é uma história de superação aí, né? Quando você conta a sua também, uma história aí de passar pelo caos e entender que no caos há alguma maneira de organizar algum princípio de saúde, né? Às vezes a gente vê um conceito muito duro na formação e a gente não compreende ele, e aí agora talvez faça muito sentido trazer ele para cá. Existe um conceito de saúde que a gente discute na formação, normalmente dos profissionais da área, né? Que é aquele conceito duro, que é saúde, é o bem-estar bio, psico, sócio, espiritual, agora também, né? Mas eu, particularmente, prefiro um outro conceito de saúde, que é um conceito que vocês devem ter visto nas aulas de humanidades. Mas, para mim, é o conceito que faz mais sentido. Saúde é a capacidade de um organismo de se reorganizar frente às infidelidades do meio. Né? O meio sempre nos apresenta situações de infidelidade. Como assim? Problemas. E para mim, saúde é quando a gente consegue se reorganizar frente a essas dificuldades. Não é fugindo delas, não é depois delas, não é antes delas, é se organizar frente a elas. Então, quando um organismo consegue criar novas regras para si, novas ordens para si, e se reorganizar, para mim é um organismo saudável, independente dos machucados que ele saiu desse processo. Né? Porque às vezes a gente acha que não, tem que sair perfeito do processo. E não tem. Né? Um organismo saudável é aquele que consegue se reorganizar. Então, que bom que vocês passaram pelo processo de superação dessas infidelidades. Assim, e de fato, puxando mais para o que você colocou, a nossa pele espelha, né? Assim, os sofrimentos emocionais, assim. A nossa pele é algo que não tem como esconder. A nossa pele escancara, coloca para fora os nossos sofrimentos, né? E acho que tem muitas razões para isso acontecer. Acho que tem bastante razões, assim, pra gente poder pensar o porquê que a nossa pele exterioriza. Uma delas pra gente pensar, e aí, assim, isso é difícil a gente ter uma comprovação, uma comprovação, uma evidência científica de que essa seja a razão. Isso é uma hipótese, uma teoria que a gente levanta, né? De que a pele, a gente sabe, né? Isso é comprovado, a pele e o nosso sistema nervoso, eles têm a mesma origem embrionária, né? Eles vêm do ectoderma. Então, eles nascem do mesmo lugar, eles derivam
da mesma folha embrionária. Agora, isso talvez, aí a gente levanta isso como hipótese, né? De que talvez essa seja uma das explicações do porquê que a nossa pele tem tanta facilidade em apresentar o que nós estamos sentindo. Isso é muito evidente quando a gente fica com vergonha, que a gente fica todo rosado, né? Ou quando a gente sente medo, a pele fica fria, e aí a gente sabe que isso é resultado aí do sistema nervoso, autônomo, simpático, parasimpático, e como que isso interfere. E aí talvez isso seja um início de uma explicação psicofisiológica do porquê que a nossa pele espelha muito aquilo que a gente sente, né? E uma outra possibilidade de a gente pensar isso é justamente porque a pele, ela é a fronteira de contato última do nosso corpo, a mais externa, e ela, ao mesmo tempo que limita o que sou eu e o que é o outro, ela também me faz entrar em contato. Ela é meu órgão de comunicação com o mundo, ela é um órgão de comunicação, ao mesmo tempo que um órgão de barreira, né? A gente fala muito na medicina enquanto órgão de barreira, mas a gente esquece que ela também é um órgão de comunicação, é através dela que a gente vai interagir com o mundo, né? Não só com olhos, ouvidos, enfim, paladar, olfato. A gente também usa bastante o tato para isso. Então, a pele acaba refletindo aquilo que simbolicamente a gente não está dando conta de significar. Então, quando os nossos símbolos não dão conta de colocar em palavras aquilo que eu preciso dizer, eu acabo explodindo isso na minha pele, né? Então essas explosões são explosões comuns, que acontecem com frequência e que muitas vezes a gente ignora, né? Às vezes é uma coceira, às vezes é uma urticária, às vezes a gente vai ter um processo de agressão da pele, enfim. A gente vai ter muitas reações que a gente pode ter. Mas de fato a pele, ela tem ela é um espelho. Não é em todo mundo, tá? Tem muitas pessoas que vão colocar isso pra dentro, né? Tem pessoas que vão explodir pra dentro. E aí normalmente acomete muito sistema gastrointestinal, sistema imunológico, coração, né? Então a gente vai ter isso aí. Mas a pele é sim um mecanismo, um órgão que acaba exteriorizando pra gente o que o eu internamente não tá conseguindo lidar. Eu acho que dá para condizer bastante com o que você falou dessa parte de agressão da pele. O que a gente trouxe no nosso trabalho, ele envolve muito isso, de que às vezes a gente como médico lá na frente, né, às vezes vai chegar alguém pra gente que não vai estar em si com uma queixa principal voltada para a saúde mental, mas é uma pessoa que talvez provoque machucados em si na pele, né? O caso que a gente trouxe era de uma estudante de medicina que tinha alguns quadros de lesões de base e ela, naquela ansiedade do dia a dia dela, no sofrimento, ela provocava lesões em cima daquelas. Então, às vezes, vai chegar pra gente alguém que tá se queixando daquela lesão, que quer melhorar aquilo, que quer melhorar a pele, mas o que adianta você melhorar a pele dessa pessoa se você não for tratar o que tá desencadeando todo esse quadro nela, né? Exato. A gente chama normalmente esse quadro de escoriação neurótica, né? Existe um outro termo que fugiu da minha cabeça aqui agora, é o termo que normalmente a gente vai encontrar na CID, né? Mas a gente pode chamar isso de escoriação neurótica ou lesão autoprovocada não suicida, né? Porque às vezes a gente fala da autolesão e normalmente as pessoas associam diretamente a uma ideação suicida, né? O fato de ser autolesivo. E nesse caso não é autolesivo, né? E esse caso é bem interessante a gente pensar, porque a pele, ela por ser esse órgão último, fronteira de contato / comunicação, ela tem um mecanismo que é muito interessante. Como ela é um espelho, literalmente, ela é o órgão externo
que mais mostra pro mundo aquilo que eu tô sentindo. E também é sensorialmente muito rica de capacidade sensorial, você acaba conseguindo, através da pele, tornar visível, localmente contido, uma dor que estava difusa emocionalmente. Então eu tenho uma dor difusa, eu tenho uma dor perdida em mim, eu tenho uma dor inominável, eu não consigo dar nome para essa dor. E quando eu provoco alguma lesão, seja na escoriação neurótica, o provocar mais ferimento em cima de um ferimento, ou na autolesão provocada, a gente está produzindo uma dor localmente dimensionada no mundo. Então eu tiro aquela dor perdida e eu torno aquela dor localizada. Eu tiro uma dor do plano do imaginário, da fantasia. Psicológico. Eu tiro uma dor do plano psicológico e eu dou lugar para ela. Com a dor real eu sei lidar. Com a dor psicológica, não. Então, quando a gente faz esse mecanismo, a gente vai ver isso muito, por exemplo, nas autolesões com corte, né? A gente está literalmente dizendo, a dor física é uma dor possível. Eu prefiro a dor física do que lidar com a dor simbólica. Né? Então, para mim, quando a gente está pensando nas psicodermatoses e a gente vai olhar para escoriação neurótica, a gente precisa lembrar que, além de ser um enunciado para o mundo de uma dor interna, a gente também está falando, às vezes, da única capacidade que aquele ser humano tem de suportar a dor simbólica dele. E muitas vezes nossa primeira resposta é: para, não faz isso não. Isso tá errado. Mas muitas vezes é a única estratégia que ele conseguiu fazer para conseguir localizar a dor dele. E eu prefiro que ele lide com a dor que ele consegue localizar do que com uma dor que pode levar ele para algum lugar emocional distante e que eu não consegui impedir algum processo pior. Então, eu trato as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não quero que ele continue a se cortar, eu não quero que ele continue a escoriar a pele dele, é óbvio. Mas eu primeiro ajudo ele a suportar o que está acontecendo internamente, para depois eu dizer para ele: perde o teu mecanismo de escape, perde a tua estratégia. Eu não posso tirar a estratégia de alguém antes de ajudar ele a suportar. Né? Então o caminho precisa ser aí pelos dois lados. E, sem dúvida nenhuma, isso se relaciona muito com a formação, né? A gente estava conversando da formação aí. A gente vive cheio de ziquezira. Eu acho que o negócio é ziquezira. E essa visão de tratar o campo psíquico primeiro é muito interessante, porque eu acho que a gente, em si, estudando sobre isso, a gente não teve esse pensamento. Porque, inclusive, uma das formas que a gente pode abordar é de fazer tratamento oclusivo naqueles lugares que estão piores. E a gente pensa nisso, vai passar o quê naquela lesão, o que a gente vai dar de medicação, mas assim, não dá pra cortar isso de cara, né? Então, como que a gente maneja esse paciente, essa visão da psicologia é bem legal, bem interessante pra gente ter. É uma dimensão diferente, não precisa pensar nisso, realmente. Exatamente. Tem um relato que você pode já ter observado, nesse sentido de... Sim. Tratar primeiro o psicológico e acaba que o paciente eu nem quero saber disso aqui mais não. Eu ainda não tive ninguém especificamente com uma escoriação neurótica, né? No tempo que eu atendo. Mas já lidei com autolesão à pele como estratégia de lidar com o que estava internamente ali, né? A gente está falando de um aumento de tensão, concorda? A gente tem um psiquismo que está sobre alta tensão, a tensão não consegue escapar por nenhum lado, ela precisa escapar, ele então fala: peraí, eu tenho uma brecha, eu posso fazer essa dor que está perdida, difusa, escapar na minha pele. Ok. Então, quando chega para mim, os casos, por exemplo, o caso que eu posso trazer aqui, um exemplo, era de um jovem, eu estava lidando com um jovem de 20 anos,
Ele tinha claramente um quadro de autolesão provocada, ele produzia corte no braço, né, toda a região do antebraço e na região interna da coxa. E quando ele chega com encaminhamento médico, dizendo que ele não estava parando de fazer as escoriações estavam infeccionando, ele estava se marcando, ele estava produzindo queloide. E aí você imagina o que estava se tornando a vida de um jovem de 20 anos. Uhum. E quando ele chega pra mim, a primeira coisa que eu digo pra ele é, olha, eu não vou me preocupar se você tá fazendo isso ou não. E aí ele já me olhou assim, assustado. Não? Eu falei, não. Ele falou, então, você não vai falar pra não fazer? Eu falei, não vou falar pra você não fazer. Eu vou falar que tem riscos e que a gente vai cuidar desses riscos. Então eu vou entrar em contato com a dermatologista e a gente vai tentar cuidar para que nenhuma delas infeccione. Eu vou te ensinar como cuidar toda vez que você se cortar, para que ela não infeccione, não tente aumentar a chance de você fazer queloide e infecção. Então a gente vai reduzir o dano disso. Mas eu quero que você faça outra coisa, eu quero que você me conte um pouquinho como você tá. E aí, as consultas seguintes, a gente fez uma consulta em conjunto com a dermatologia, onde a gente ensinou para ele autocuidado básico com aquelas lesões, limpeza, quando fecha e quando deixa aberto, né? Ensinamos para ele o que usar, qual medicamento ele pode usar para ajudar a não infeccionar, porque ele produzia cortes profundos. A gente mostrou para ele que tipo de lâmina ele poderia usar de maneira segura, né? Não dizendo para ele, olha, essa lâmina aqui é ótima, use essa. Não, mas dizendo, olha, quando você usa uma lâmina enferrujada, você pode gerar isso. Se você usa uma lâmina que está contaminada lá da rua, você pode gerar isso. Se você pega uma lâmina da cozinha, pode gerar tal coisa. Então a gente mostrou para ele o que era um risco, reduzimos o risco dele. Já que a intenção dele não era... Suicídio. A gente não estava lidando... O autoextermínio, não sei o que Isso, autoextermínio. A gente não estava lidando... Não era a intenção dele. Ele queria só aliviar a dor. Ele não queria realmente, por exemplo, com lâmina enferrujada, ter um tétano e morrer. Exatamente. Aquilo dali claramente não estava no campo de um planejamento vinculado a uma questão suicida. A gente não estava falando disso. Né? E aí, basicamente, o final dessa história é que as próximas sessões, os próximos meses, a gente nunca mais tocou no assunto, a não ser quando ele queria trazer que alguma coisa tinha acontecido. E a gente foi percebendo ao longo do tempo, eu e a dermatologista, que as lesões foram diminuindo. Foram diminuindo, até que pararam. E quando pararam, ele decidiu que ele queria falar daquilo dali. Então, pode parecer simples, pode parecer singelo, mas você entender que o ser humano está muito para além do corte que ele produz, da escoriação que ele vai gerar, né? Para nossa consulta não virar sobre a escoriação, mas não é sobre a escoriação, é sobre ele. A escoriação é um dado que me mostra de que tem algo ali que não tá legal. É quase um sintoma. É literalmente, né? Tá ali na borda entre um sinal e um sintoma. Porque tá nessa brincadeira. Caio, esse tipo de abordagem me fez pensar muito sobre medicina do estilo de vida, cara. Sim. Porque a gente meio que é quase um óbvio que precisa ser dito, né? Você não precisa falar pra ninguém que atividade física faz bem, que beber água em quantidades adequadas é ótimo e que, poxa, ter uma saúde mental em dia, você poder desabafar, ter uma rede de apoio é essencial para tudo se encaixar, né? O conceito de saúde que você tinha explicado, que é Sócio-espiritual. Sócio-espiritual. Que a última, a parte nova, que eu não tinha conhecimento ainda. E assim, eu acho que, enfim, isso é... Eu fico brincando que a gente deveria... As pessoas dão nome para isso, né? Medicina do estilo de vida, medicina centrada na pessoa. A gente tem vários nomes. E eu acho que os nomes são importantes porque eles ajudam a gente a lembrar e atualizar algumas coisas que às vezes a gente esquece, tá? Nenhuma crítica aos nomes especificamente. Mas eu fico pensando que isso, pra mim, na verdade, é cuidado. É fazer um bom cuidado. É ser um bom cuidador. Né? Porque se você é um bom cuidador, você não vai esquecer
de discutir o estilo de vida daquela pessoa. Se você é um bom cuidador, você não vai se focar no sinal, no sintoma que aquela pessoa tá demonstrando. Claro que isso faz parte da nossa consulta, do nosso roteiro. Mas vai ser muito mais sobre aquela pessoa e não sobre o que ele está demonstrando aqui, né? Então, para mim, isso é sobre boas práticas de cuidado em saúde. Sim. É que o exemplo que você deu agora desse paciente é algo que eu nunca havia cogitado pensar, uma abordagem que você fez que teve um desfecho muito positivo, né? Sim. Então, acaba que para você ter cuidado, você tem que saber como cuidar, né? Deu para ser claro? Sim. Você tem que pensar nisso para... Essa abordagem é uma política, inclusive, do SUS, né? A gente tem a Política Nacional de Redução de Danos. E a gente esquece que a redução de danos, ela tá em todos os aspectos. Ela não é uma política específica para um fim ou outro. A gente deveria trabalhar para reduzir danos sempre que possível. E tem vezes que a gente não consegue reduzir o dano de alguém. Eu não vou virar para essa pessoa. Se eu falar para ele não cortar, ele não vai parar de cortar. Não é porque eu falei que ele vai parar. Não é porque a gente fala, né? A gente vai fazer um curativo de oclusão. A pessoa vai tirar. Ou vai fazer em outro lugar, não tem Ou jeito. vai fazer, né? Então não tem jeito, assim. Eu já atendi paciente que, para não deixar ninguém ver, comia a sola do pé. Mordia e comia a sola do pé. Então, assim, a gente tá falando de lugares, assim, que a gente não vai descobrir. Se tiver que fazer, a gente não vai descobrir. Então, o que a gente pode fazer para que eles se sintam confortáveis conosco? E falar, para que nós sintamos confortáveis uns com os outros, possamos abrir isso e nos cuidar coletivamente, né? Enfim. É isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já abordou tudo que precisava, né? Então, Foi muito bacana, né? Foi espetacular. Foi muito obrigado bom. pela conversa de Conversar verdade, com o Caio é sempre espetacular. É um Obrigado. carinho no coração, cara. É verdade. Que bom, eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo. É sempre uma oportunidade de poder conversar sobre isso, assim, acho muito legal a gente poder trocar. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, meninas. Obrigado também por terem vindo, Obrigada. participado. Que É bom. isso. Muito obrigado, gente. Valeu.